Graça e paz. Você já deu um sorriso para essa pessoa linda que está do seu lado aí? Já quebrou o gelo? É uma alegria estar na casa do Senhor, né? O salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na casa de Deus é um momento mágico, um momento único, um momento ímpar. É uma via de mão dupla onde você dá e você recebe. Você dá os seus louvores a Deus, você devolve ao Senhor um pouco daquilo que Ele tem te abençoado no momento do ofertório, mas você recebe também de volta algo da parte de Deus. E neste momento eu gostaria que você fechasse seus olhos, assentado como você está, e vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta casa de oração, pelo privilégio que temos de sermos filhos de Deus, pelo privilégio de estarmos reunidos como irmãos. Fazemos parte da mesma família e temos o mesmo Pai espiritual, porque através de Jesus nós temos entrada diante de Ti, ó Pai. Obrigado pelo Teu infinito amor para conosco. E nesta tarde, início de noite, peço que Teu Espírito nos ajude em compreendermos mais acerca das verdades da Tua palavra, nos ajude a darmos um passo a mais em direção à revelação da essência de quem Tu és, que possamos vivenciar essas verdades aqui na terra, resplandecendo como astros no mundo. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, amém. Sexta-feira, quem esteve aqui sexta-feira? Nosso apóstolo trouxe uma palavra, um banquete aqui fantástico. Quem esteve aqui sabe do que eu estou falando, e quem não esteve tem uma chance ainda de assistir no YouTube ou no podcast quando baixar, que ainda não está acessível lá, mas você vai poder acessar essa palavra extraordinária, tremenda que ele trouxe. Nosso apóstolo, ele tem entrado num outro nível. Quem tem olhos espirituais, é perceptível que ele tem entrado no outro nível, e consequentemente a igreja, porque ele é o nosso líder maior, é o nosso líder espiritual, e quando ele sobe um nível, um degrau, a igreja também, ela deve corresponder na mesma proporção, e você deve buscar entrar no novo nível. Ontem também o pastor Aldo trouxe uma palavra muito boa, né? E se você também esteve aqui ontem, trouxe um entendimento muito claro, porque esses 2 dias foi falado sobre Páscoa. O que é Páscoa? E é um tema que a gente poderia falar o ano todo aqui e não esgota, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Cada manhã Deus tem uma porção nova. Nós podemos pegar um versículo aqui, que o apóstolo poderia pegar um versículo e dar para todos os pastores pregar em cima de um versículo. E nós teríamos muitos tipos de revelações em cima de um único versículo, porque o Espírito, ele é o mesmo que opera tudo em todos, mas ele vai repartindo a cada um como quer. E cada um, dentro do nível de experiência dele com Deus, vai começar a derramar sobre a igreja. Hoje eu quero falar, dando continuidade a esse assunto, como tema, o amor, o verdadeiro sentido da Páscoa. O amor, o verdadeiro sentido da Páscoa. A palavra Páscoa é uma palavra hebraica que foi traduzida para, ou aramaica, que foi traduzida para o português como Páscoa, e o significado dessa palavra é passagem. E a alusão de passagem, porque o anjo da morte, ele passou lá no Egito,
e a alusão é essa: o anjo da morte passou lá no Egito, e quando ele terminou de passar, todas as pessoas que não tinham a marca do sangue nas suas casas, do sangue do cordeiro nas suas casas, todas as casas que não tinham aquela marca foram vitimados com a morte do filho primogênito, da vaca primogênita, do boi primogênito, do cordeiro primogênito, do camelo primogênito, do jumento primogênito, todos os animais primogênitos, todos os seres humanos primogênitos morreram naquela noite fatídica. Foi um pranto enorme em todo o Egito, porque o anjo da morte passou ali. Jesus vem à terra, e Jesus faz uma passagem pela terra, e ao contrário, quando Jesus passa, o que ele deixa é um rastro de vida. Através da passagem de Jesus aqui na terra, eu e você hoje temos acesso a Deus. Através da passagem de Jesus na terra, eu e você podemos desfrutar das promessas de Deus. Através da passagem de Jesus aqui na terra, eu e você fomos incluídos na descendência de Abraão, a ponto de poder desfrutar das mesmas bênçãos e promessas de Abraão. E tudo isso porque Jesus passou aqui na terra. Mas, quando Jesus passou aqui na terra, e essa passagem de Jesus na terra, ele também deixou um legado. Jesus deixa um legado. E esse legado que ele deixa é para que os seus discípulos pudessem abraçar esse legado e dar continuidade, vivendo os mesmos ensinos que ele, ao passar aqui por essa terra, deixou. Projeto na tela João 3,16, foi o texto que o apóstolo Edmilson usou para ministrar. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Nesse texto específico diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e eu falo que o autor, no livro, aquele que traduziu, a grande maioria das traduções em português, foi João Ferreira de Almeida, um português, e ele não achou uma expressão que pudesse explicar o amor de Deus, e ele simplesmente diz: de tal maneira. E se eu fosse falar o que é o amor, porque ali está dizendo que Deus amou, e quando Deus amou, Deus, ele teve uma atitude, diga, teve uma atitude, e a atitude de Deus foi dar, diga, dar. Ele deu, e ele não deu qualquer coisa, embora que no céu não tenha qualquer coisa, no céu só tem coisas boas, mas o céu existe uma hierarquia muito grande, mas Deus não pegou a pessoa da mais baixa hierarquia para entregar pela humanidade. Ele pegou o seu próprio filho, a pessoa mais importante no contexto celestial, e envia para a humanidade. Então, o que nos remete a entender que Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa é amor. Por exemplo, se você se reuniu com a sua família, eu sei que no nosso calendário aqui no Brasil, a Páscoa se dará na próxima sexta-feira. E como bom brasileiro, muitos aproveitam a Páscoa para ir para Ponta Porã, para viajar, curtir as férias,
Então, muita gente aproveita a Páscoa não para estar celebrando em família, mas a grande maioria aproveita esse momento, às vezes, para fazer uma viagem, ainda mais quando a Páscoa se dá numa sexta-feira, que vai emendar com o sábado e o domingo, você vai ter 3 dias aí livres. Alguns aproveitam, fazem um churrasquinho e reúnem a família, mas dificilmente você vai reunir uma família ou pessoas que você não ama. É verdade ou não é? Se você está brigado com alguém da sua família, você não chama essa pessoa para estar lá. Se você tem alguma intriga, se você tem mágoa no coração, se você tem ressentimento, e consequentemente, se você que teve um relacionamento bom com essa pessoa que faz parte da sua família, e hoje ela não faz mais parte do seu convívio, e não está se relacionando com você, isso mostra que você perdeu o sentido da Páscoa. Porque você simplesmente não está exercitando o amor. Entenda uma coisa, o nosso corpo físico, ele é elástico, né? Se você começar a malhar, ele vai tomar formas definidas. Se você não malha, você vai tomar formas de bola, né? Vai ficar redondinho, vai virar o seu barriga, né? Então, isso é a realidade. A lei da gravidade funciona para todo mundo, meu irmão. Ela fica exercendo um papel muito forte, né, sobre o corpo humano, porque a lei da gravidade é que nos faz ficar presos à terra, que nos faz poder caminhar, poder fazer todas as coisas, mas ao mesmo tempo que ela faz isso, também ela vai empurrando algumas coisas assim, aí começa o quê? Aí aquele músculo que está aqui, ele vai vir para cá, né? E aí você malha, você fala, quero ter uma barriga tanquinho, né? E aí, na verdade, você não consegue. Por quê? Porque às vezes passou 50, 60 anos sem fazer nada, sedentário. E aí quando chega numa certa idade, você quer, não, agora eu vou. E às vezes falta o quê? Na grande maioria das pessoas, o que falta é uma palavrinha chamada atitude. Se você não tem uma atitude, você não tem como dar forma ao seu corpo. É verdade ou não é? Da mesma forma, se nós não tivermos atitude, nós não podemos dar forma ao amor na nossa vida. Porque o amor não é um sentimento. O amor não é simplesmente eu dizer eu te amo. Hoje pela manhã eu estava ministrando no curso de noivos. E alguns noivos ficaram com os olhos arregalados, porque quando eu vou ministrar no curso de noivo, eu não vou ministrar para eles casar. Eu falo, essa é a ministração para fazer você desistir de casar. Porque eu mostro para eles a realidade, porque a maioria das pessoas entra no casamento achando que é um conto de fadas, e foram felizes para sempre. E eu trago um choque de realidade para eles, para mostrar que casamento é o maior BO. Mas é bom demais. Eu disse, vocês já viram mulher na TPM? Vocês sabem o que é isso, né? Tem jovem que nem sabe o que é TPM. Rapaz que é meio tapado, ele nem sabe o que é isso. Mesmo com toda a modernidade da internet aí. Falei, meu irmão, quando você namora, você está na TPM, ela está chata, o que você faz? Você vai embora. Agora quando você casa, meu irmão, aí, meu irmão, aí o filho chora e a mãe não vê. Você vai querer fugir, é que nem Tom e Jerry dentro de casa, meu irmão. Não, vem aqui, eu quero falar com você. Não me ignora. E aí, o barraco está armado dentro de casa. As pessoas não têm noção o que é de fato o amor. E amar é amar até a mulher na TPM.
E eu falo que tem mulher que tem TPM ao quadrado. É sério. Você já viu aqueles filmes americanos? Na verdade, aquelas investigações americanas. Tem mulheres que matam na TPM e elas são absolvidas. Tamanho, nível, o quanto aquilo mexe com o corpo. Então, para a mulher amar, ela tem que exercer uma força de vontade muito maior. Por isso que mulher é muito intensa. Ela é muito intensa para amar e ela também é extremamente intensa para odiar, né? Não é assim? As mulheres, elas conseguem fazer isso com uma intensidade muito profunda. E os homens às vezes não entendem essa essência do amor. Mas o fato é que Deus nos chama para vivermos o amor. Deus nos chama para sermos a personificação do amor. Isso quer dizer que eu e você precisamos incorporar o amor na nossa vida todos os dias. Isso é uma batalha, isso é uma luta diária que eu e você vivemos. É fácil amar? Acabou o pastor Breno de falar de generosidade. Generosidade é uma das facetas do amor. Generosidade não é o amor, mas é uma das facetas do amor. Então engloba muitas coisas. E você pode vivenciar esse amor de uma forma plena, compreendendo como Deus criou todas as coisas. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, existe um momento onde o apóstolo Pedro, ele está aguardando o rango, o almoço, ele sobe para o terraço, e ele fica lá em cima, e de repente ele tem uma visão. E nessa visão que ele tem, ele é tomado por êxtase, e um lençol é estendido. Abra lá, para que você acompanhe. Atos capítulo 10. Versículo 11. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia com um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. Foi-lhe dirigido uma vez: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Diga: não faças tu comum ao que Deus purificou. Esse fato aconteceu 3 vezes, e 3 vezes Deus fala isso para ele: não faças tu comum aquilo que Deus purificou. E purificar é Deus tocar, é Deus sagrar, é Deus consagrar. Quando Deus, ele toca em algo, aquilo se torna santo, separado. Deus purificou aquilo. Por exemplo, quando ele chamou o nosso apóstolo, o apóstolo Edmilson, e Deus chama o apóstolo Edmilson e ele consagra o apóstolo Edmilson para o chamado dele, para o ministério, para que ele cumprisse o propósito dele na cidade de Campo Grande. Não sei se você sabe, mas Deus, ele levanta em cada cidade homens, onde alguns homens são pessoas chaves numa cidade. Para quem estuda na área de libertação, isso é chamado de um homem forte. Na cidade você pode ter um homem forte no sentido do homem forte no âmbito negativo, você pode ter um homem forte no sentido do âmbito positivo. Mas em cada cidade Deus tem pessoas que foi chamada, e essa pessoa, ela é uma pessoa chave na cidade. Não é porque eu faço parte da igreja evangélica em Campo Grande, não é porque eu estou simplesmente aqui já há 23 anos, é porque
eu entendo muito sobre, ou pelo menos entendo um pouco sobre o mundo espiritual, e eu entendo que Deus chamou o nosso líder. Ele é como um homem forte na cidade. Muitas das decisões aqui na cidade passam por ele. No conselho de pastores e algumas autoridades, existe um respeito muito grande pelo nosso líder. Então Deus o chamou e Deus o comissionou. Então, quem estava aqui quando o apóstolo Robert Dudu esteve aqui? Quando o apóstolo Robert Dudu esteve aqui, ele ministrou em 3 cultos, nos cultos das 17 às 19, ele falou sobre você tocar no ungido. Quando uma pessoa é consagrada, é como se fosse um paletó que a pessoa era vestida. E você não tem como tocar na pessoa sem tocar no paletó. E o paletó é a unção, aquilo que Deus fez. Então você não tem como falar de um líder sem tocar em Deus primeiro. Porque quem o consagrou foi Deus. Muitas pessoas estão vivendo à margem porque não entendem a profundidade do amor. Porque quem ama não fala mal. Quem ama, respeita. Joga na tela Romanos capítulo 13, versículo 1. E nós precisamos entender o sentido de autoridade. Eu não sei qual é a tradução que está ali. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. O apóstolo Edmilson é uma autoridade superior, sim ou não? Então ele está dizendo que toda alma, isso quer dizer que todas as almas que estão aqui devem estar sujeitas a ele, inclusive eu. E ele está dizendo assim, porque não há autoridade que não venha de Deus. Mesmo a autoridade má, mesmo o líder lá na Síria, que é o presidente lá atual da Síria, aquele blá 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 blá, que eu não lembro agora o nome dele, vai morar em línguas agora para falar o nome, Bashar al-Assad, né? Então, mas é quase uma oração em línguas o nome dele. Então, mesmo uma pessoa endemoniada daquela, você pode dizer assim, mas foi Deus que estabeleceu ele. Muitas vezes as autoridades, elas são estabelecidas como juízo da parte de Deus. Juízo da parte de Deus sobre uma nação que teve a oportunidade de se voltar para Deus por anos a fio, décadas a fio e quem sabe até centenas de anos a fio, Deus comissionando e convidando a população toda para se voltar para Deus. E como eles se voltam, viram as costas para Deus e entram nas práticas obscuras, práticas totalmente desagradáveis e abomináveis aos olhos de Deus. Deus levanta um líder como juízo. Então, algo terrível que aconteceu lá. Então, muitas vezes, até na democracia que nós vivemos, às vezes, por causa do engano do coração do homem, Deus pode permitir, mesmo que a gente vá lá votar, cria-se uma situação e de repente a gente fica sofrendo aí porque elegemos Bernal 4 anos. A cidade está cheia de buraco até hoje. É tanto buraco que o novo prefeito não dá conta. E a chuva ajuda, tampa buraco, abre buraco, por quê? Porque não foi feito. Mas se fosse só os buracos da rua e tantos outros buracos que ficou. Então muitas vezes alguém, se você ama o Bernal, me desculpe, mas eu estou falando sobre realidades. Então muitas vezes acontece isso, e olha, e nós vamos ver isso no texto. Não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Toda autoridade que existe, seja no mundo eclesiástico, seja no mundo secular, Deus estabeleceu. É bem verdade que existem pessoas que se auto-intitulam, e aí são autoridades falsas, porque aí tem pessoas, por exemplo, no próprio meio evangélico, tem pessoa que se auto-intitula pastor. Não houve uma autoridade espiritual que o consagrou a pastor. Não houve uma autoridade espiritual que o consagrou a apóstolo. Ele se auto-intitula dizendo, eu sou pastor.
Ele se auto-intitula, eu sou apóstolo. Mas não houve, por quê? Porque Deus trabalha por o que nós podemos chamar por legalidade. Tudo no mundo espiritual é um mundo legal. Vamos avançar, verso 2. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Se o apóstolo dá um comando para você e você resiste a esse comando, você está resistindo quem? É o que o texto está dizendo. Não sou eu, não é o pastor que o está dizendo. É o Espírito de Deus falando conosco. E os que resistem trarão sobre si mesmo então virá o juízo. Virá o juízo sobre resistir o quê? Porque todo o desejo de um líder espiritual, de um líder, de uma pessoa que está sob autoridade, é abençoar a população. Vamos avançar. Próximo versículo, eu vou abrir aqui, que eu achei, a tradução King James, ela traz porque os magistrados, versículo 4, não, não, é o 3, né? Onde você estava? 3 mesmo. Ali diz, na minha tradução, magistrado, e aqui eu vou para a minha tradução, que muita gente nem sabe que é magistrado, porque os governantes não podem ser motivos de temor para os que praticam o bem. Isso quer dizer, se você é uma pessoa que faz as coisas direitinho, você não precisa ter medo. É isso que ele está falando. Mas para os que fazem o mal. Então agora, se você faz coisa errada, aí você pode temer, porque o juízo vai vir. Fala para o seu irmão, você faz o bem ou faz o mal? Aí diz assim, não quer sentir-se ameaçado pela autoridade, faz o bem e ela o honrará. Pois ela serve a Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então, a autoridade é o agente de Deus para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Por esta razão, igualmente pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Esse é o trabalho de Deus, do apóstolo, zelar continuamente do rebanho, como autoridade sobre esse rebanho. Então o trabalho dele é zelar. Então quando ele dá um comando, ele dá esse comando porque ele zela por esse rebanho, ele zela por essa sociedade que faz parte deste contexto. 7, dai a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno. Diga amor. Essa deve ser a dívida que nós devemos ter para com os nossos irmãos, amor. Falar, a única coisa que a gente deve dever ao nosso irmão é amor. A gente deve ter esse amor contínuo. A não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Você só cumpre realmente a lei de Deus se você vive no amor. Versículo 9, por quantos mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma pessoa que ama, mata, sim ou não? Uma pessoa que ama, adultera. E por que muitas pessoas vivem dizendo assim, eu te amo, e ficam pulando a cerca? Está cheio de pessoas assim, que vivem dizendo eu te amo, mas vivem adulterando.
Isso mostra que isso não é amor. Porque o amor é uma atitude. Uma pessoa que tem a essência de Cristo dentro dela, e isso eu estou falando no meio cristão, tá? Eu não estou falando de pessoas lá fora que não têm conhecimento da palavra, estou falando aqui no nosso meio. Porque hoje, infelizmente, tem muitas pessoas, e infelizmente é uma grande verdade, muitas pessoas que servem a Deus, que estão lá na igreja, servindo a Deus todo dia, se dizem cristão, mas estão pulando a cerca, adulterando, quebrando a aliança do casamento e dizem que amam. Dizem que são fiéis, fingem que são crentes, fingem que são discípulos de Cristo. Está sendo ensinado constantemente pelo nosso líder maior, pelos pastores que ele autoriza a ministrar para a igreja aqui nesse lugar, sendo ensinado e instruídos a viver a essência do amor, mas as pessoas não querem viver a essência do amor. Depois o que nós temos é um monte de pessoas doentes de alma. Infelizmente está cheio de crentes doentes de alma. E aí querem psicologizar o evangelho. Vim com a psicologia barata aí para tentar corrigir o problema da pessoa. A pessoa tem síndrome de A, B, C, D. Pega todo o alfabeto aí para dizer que tem síndrome. Você sabe o que é isso? É demônio. Tem muita gente que se separa dizendo assim, é incompatibilidade de gênio. Não, é incompatibilidade de demônio. Porque o demônio dela não combina com o demônio dele. Esse deveria ser o nome correto. Expulsa o demônio dos dois que resolve. Irmão, a experiência já me ensina, não tem como. Você começa a ver comportamento de algumas pessoas dentro da igreja, e eles querem enganar quem? Aí a pessoa chega com aquela cara de anjinho, ou de anjinha, santinho, santinha, falando um monte de coisa, mas você já sabe que o cara está pulando a cerca, ou ela está pulando a cerca, está fazendo coisa errada, mas está lá, mostrando que é a santinha do pau oco, ou é o santinho do pau oco. Que tipo de crente você é? Que tipo de filho de Deus você é? Se você verdadeiramente entende que Jesus, na sua passagem aqui, deixou que os dois maiores mandamentos que existem na terra é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo, você nunca mais vai pecar na sua vida. Porque esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É viver a essência do amor. É incorporar o amor e viver esse amor todos os dias. Por isso que Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo em mim mesmo, mas vivo na fé do Filho de Deus. Porque nós só conseguimos vencer isso, só conseguimos viver esse amor pleno se vivermos a vida de Cristo. Ou você vive a vida de Cristo, ou você vive a sua vida. Não tem como você viver duas vidas. Então, isso quer dizer que todos os dias eu preciso morrer. Todos os dias. Quando você casa, a primeira coisa que acontece, principalmente para um homem, quando você casa, você recebe um duro golpe no orgulho, porque você vai aprender que você vai ter que morrer. Infelizmente, hoje, a grande maioria das pessoas, elas não querem serem felizes, elas não querem viver felizes no casamento, elas querem ter razão. E a pergunta que eu faço a você, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Então, se você quer ser feliz, para de ser ranzinza, pessoa com o coração cheio de ressentimento, magoada, língua solta, não consegue conter a língua no vão dos dentes. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele é tido por sábio. Muitos casamentos são destruídos por muito falar. Então, quando de fato nós amamos, quando de fato nós incorporamos a essa essência do amor, nós vamos começar a tocar a vida
das outras pessoas de uma forma diferente. Porque eu quero te dizer uma coisa, e escute bem o que eu vou te dizer, nós vamos encerrar. A maioria das pessoas hoje vive de forma reativa. Você sabe que cerca de 80% da população, elas são reativas. Elas sempre estão prontas para reagir. E sempre de formas negativas. Porque elas foram traumatizadas, feridas por várias situações, desde a sua mais tenra infância, ou às vezes até no ventre da mãe. Então ela sempre está pronta para reagir. Mas Jesus não nos chamou para sermos reativos. Jesus nos chamou para sermos proativos. E ser proativo é ter o controle da sua vida. Quem tem o controle da sua vida sabe onde está e sabe onde vai chegar. Quem é reativo é uma pessoa que está perdida no meio da multidão, tentando encontrar o seu caminho, porque ainda não teve uma experiência tão forte com Jesus para entender a essência do amor de Cristo. Vive o que foi pregado há pouco, vive uma religiosidade, vive uma religião, vive um dogma, vive doutrinas, mas não tem a experiência do novo nascimento, não tem a experiência do se sentir de fato filho ou filha de Deus. Hoje, quando eu terminei de ministrar para o curso de noivos, um dos noivos veio me procurar: pastor, eu dei um breve testemunho sobre algumas passagens da minha vida. E aí ele falou: nesse momento que você está vivendo esse inferno, que eu contei de uma passagem muito difícil na minha vida, ele falou: e como que a pastora reagiu? Eu falei: da pior forma possível. Pensa no cão chupando manga. Então, hoje todo mundo olha, é uma benção, claro, ferro com ferro se afia, o amigo é seu amigo. Ela me afiou, eu afiei ela, e hoje Deus foi tratando a gente. Mas há 30 anos atrás, daqui 3 dias, vamos fazer 31 anos de casado. Então, há 31 anos atrás, meu irmão, era o UFC todo dia. Por quê? Porque ela queria ter o controle do casamento, e eu queria assumir o meu papel de sacerdócio, ela não deixava e o pau torava. Às vezes, para não brigar, eu ficava quieto, indiferente. Aí eu matava ela. Eu ficava quieto, eu matava ela. Aí eu descobri que era uma arma poderosa. A minha malignidade do meu coração descobriu isso. Graças a Deus fui curado. Mas tem muito homem que ainda está usando essa arma diabólica, maligna. A indiferença, ela é a pior coisa que existe. Ela é pior do que o ódio. Você quer matar qualquer pessoa, seja indiferente com ele. E ser indiferente, sabe o que está mostrando? Que você está ressentido, você está magoado, amargurado e cheio de demônio em cima de você. Porque a Bíblia é clara: se você não perdoa, os demônios, os verdugos vão estar lá. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Os demônios que ficam te atormentando. Então, se você quer viver a Páscoa, encarne Cristo na sua vida, porque Cristo é a essência do amor. Amém? Se coloque em pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Se você tem uma pessoa para perdoar, se você está magoado, se você está ressentido, eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Mas eu creio que seja uma ótima oportunidade para você se resolver. Para você começar a repensar e ver que você pode ser uma pessoa melhor. Diga para o seu irmão que está do seu lado: você pode ser uma pessoa melhor. Fale isso para 3 pessoas: você pode ser uma pessoa melhor. Põe a mão no coração. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado.
porque o Senhor nos ensina a vivermos esse amor. Eu sei que muitas vezes falhamos em sermos a expressão do Teu amor aqui na terra, e eu quero te pedir, perdoa-nos, ó Deus. Eu mesmo muitas vezes falho na expressão sincera e verdadeira desse amor na terra. Somos seres que precisamos da Tua ajuda. Precisamos que o Espírito Santo nos ajude todo dia, para que o Espírito Santo nos lembre todos os dias que devemos viver realmente a encarnação desse amor que Deus demonstrou por nós, e que Jesus, ao se sacrificar naquela cruz, demonstrou por nós ao derramar o seu sangue. Pai, eu oro para que cada esposo possa viver o amor, possa realmente ter um estilo de vida de amor, que as mulheres tenham um estilo de vida de amor, que os filhos tenham um estilo de vida de amor, sendo obedientes aos seus pais, amando seus pais, que cada pessoa possa verdadeiramente viver a essência do amor todos os dias, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, vá em paz, no nome de Jesus. Dê um abraço ao seu irmão.